Então, gostaria de desejar uma boa noite para você. Se apresente, fique à vontade, seja bem-vindo aqui à nossa casa, uma extensão da nossa casa, né? Literalmente, né? Fazendo de casa, mas para o nosso público aqui nessa noite, né? Obrigada, Juliano. É um prazer estar falando com você. Já há tanto tempo, né, que a gente se conhece, já deveríamos ter feito isso antes, mas está muito legal Exatamente. a gente conversar agora, nesse momento, assim. Estou muito feliz, realmente, por estar aqui, pelo convite. Obrigada mesmo. Bom, eu vou falar um pouquinho rapidamente. Eu sou a Carla Del Ponte, sou fundadora da Mundo Adaptado, sou mãe do Léo e esposa do Renato, seu grande amigo. É isso aí. O que mais? Eu vou esperar você me perguntar, senão eu vou Ah, falando aqui. ó, deixa eu contar um pouquinho rapidinho. A gente, a Carla, nós nos conhecemos no Cowork, não é isso, Carla? No Worktiba. Você foi da segunda turma, né, Carla? Você foi da segunda turma, né? Da segunda turma. Segunda turma. Então, eu sou da primeira turma do Worktiba, primeiro Cowork municipal do Brasil, que nasceu aqui em Curitiba, né, cidade modelo. Então, nós participamos da primeira edição. A Carla já vem na sequência, já na sequência. Então, a gente teve um bom relacionamento, uma boa amizade. Mas olha que interessante, eu já conheci o marido da Carla, o Renato, lá num grupo de empresários chamado BNI, né? Então, muito legal. Como que as histórias vão se encaixando, se encontrando, né, Carla? E a gente, a amizade É. sempre ficou. E eu tenho uma admiração, assim, eu sempre que eu posso, eu falo do mundo adaptado, né? A gente já tem uma história aí. Eu quero que você conte depois um pouquinho também, Carla, sobre o Shark Tank. Você também participou do Shark Tank Brasil. Então, assim, eu acho que tem um monte de coisa legal, um monte de... E a gente se relaciona o tempo inteiro, né? A gente trabalha com saúde, com inovação, com startup. O tempo inteiro a gente está conversando, né, Carla? O tempo inteiro a gente está conectando, né? É o todo o tempo, né? A gente está em diversos grupos, né? Então, além da amizade, então a gente acaba, né, se conectando assim de diversas maneiras. Com Ó, certeza. ô, Karina, eu queria só falar para você o seguinte: você pode focar em responder. Eu vou estar lendo aqui os comentários da galera e as perguntas. Então, assim, ó, eu vou anotando. Quando eu vejo que tem uma coisa assim muito importante, eu vou levantar a mão aqui, vou chamar você para realmente o pessoal entender aí a essência. Eu vou procurar trazer as essências suas aí, porque eu sei que tem muita gente aqui que precisa ouvir o que você tem para falar. E aí, o que você está falando aqui hoje, que você vai falar, vai ficar gravado, nós vamos deixar disponível, vamos subir para o YouTube, uma série de coisas. Então, o que você está falando hoje aqui, cara, eu tenho certeza absoluta que vai ajudar centenas e milhares de famílias, vai curar muitas famílias aí. Então, é importante que o pessoal fique atento. Eu vou estar acionando aqui você, tá? Quando você me Tá mexer aqui, bom. fazer um sinal diferente, é para dar um Fique à timezinho para a vontade. gente valorizar. Que às vezes as pérolas, né? Você está falando ali, tem que valorizar aquilo ali, né? Não, Cara, fique como é tranquilo, que fique à vontade. surgiu? Surgiu, vamos lá então. Posso fazer perguntas bem difíceis para você? Ai, ai, ai. Começa do começo, então, para não me perder. Mas pode. Como que nasceu essa história aí do mundo adaptado, né? Você estava um dia lá na sua casa, com dinheiro sobrando, com tempo sobrando, aí você pensou, "Pô, eu vou ajudar pessoas especiais, minha vida está tudo certinho, então eu vou começar a trabalhar na inovação para pessoas, para acessibilidade, né? Foi assim que aconteceu a sua história, o começo? Não, nem pensar, né? Bom se fosse. Era assim que eu gostaria que tivesse acontecido, né? Na verdade, era assim que eu sonhava acontecer. Ó, Mas não. Na verdade, assim, eu sempre tive como que eu posso dizer? Assim, eu tive vontade de empreender, né? Mas sempre sim. fui, sempre trabalhei, assim, enfim, multinacional, então eu não empreendia, né? Empreendia dentro, eu era uma intraempreendedora, digamos assim. E em um determinado momento, né, depois já de um ano mais ou menos de casamento, o Renato, meu marido, recebeu uma proposta, né, para ele assumir uma área em São Paulo. E a gente foi, né? Falei, não, com certeza, a gente vai, tô dentro, né? E assim, era algo muito bacana para ele e, consequentemente, para mim. Então, assim, praticamente eu larguei o que eu fazia aqui para, né, para acompanhá-lo. E um ano depois, lá em São Paulo, bom, primeiro que eu não conhecia ninguém,
Eu era extremamente sozinha, né, lá nesse primeiro ano. Eu lembro que eu ligava para minha casa, para casa dos meus pais, e falava que eu estava me sentindo sozinha, que eu não conheço ninguém aqui e tudo mais. E o Renato trabalhava, né, direto. Eu ficava, enfim, tentando me recolocar e tentando arranjar alguma coisa para fazer, né, naquele período. Mas eu engravidei, né? Caramba. E nesse momento de engravidar, assim, já tinha sido foi a minha terceira gravidez, porque a primeira e a segunda foram duas perdas. Eu nem sei se você sabe disso, mas eu tive duas perdas antes do Léo. Não me lembrava, E Carla, disso aí. assim, foi bem assim, eu não comentava muito, mas aí, assim, enfim, acabei falando e agora já virou normal, né? Porque às vezes a gente se segura um pouquinho, mas para mim isso não Sim. tem problema, assim. Foram duas perdas bem no comecinho, né? E aí na terceira gravidez, né, que foi a do Léo, eu tinha me cuidado muito, então estava tudo muito certo que tudo, né, tudo daria certo nessa terceira gestação. Eu fiz alguns acompanhamentos, enfim. Mas só que com aproximadamente 19 semanas, que são 4 meses e meio de gestação, eu tive um desconforto e eu fui até o hospital, né? Aí acabei chegando no hospital, fizeram exames e o médico nem me deixou levantar da maca, né, do exame. Ele estava fazendo um ultrassom e tal. Ele falou: olha, aonde que você vai ter o seu filho? Eu falei: em Curitiba, doutor, né? Porque minha família está toda lá, então acho que vai ser mais fácil para mim, para eles me ajudarem e tal. Aí ele falou: não, não, aqui em São Paulo, onde você vai ter seu filho? Eu falei: doutor, né, eu quero em Curitiba. E aí ele falou assim: chama teu esposo, então, para a gente conversar. E eu lembro que era assim, horário comercial, à tarde. Eu liguei para o Renato e o Renato apareceu lá, né, no hospital, e de repente ele fala assim, o médico, né? Bom, a Carla, ela tem uma situação muito delicada, né? Ela não vai, e eu deitada na maca ainda, né? Ela não vai mais poder levantar daqui até o final da gestação. Então, ela vai precisar ficar deitada até o final da gestação, numa posição chamada Trendelenburg, né? Que é aquela posição em rampa. E por conta disso, né? Eu fui internada, Quantos meses estava, Carla? grávida. Eu estava de 4 meses e meio. Quatro. Gente, olha só. Quem está ouvindo aqui, quem já teve nenê, sabe o que é gravidez. Olha o que a Carla tá falando aí, tá? Assim, eu tinha algo chamado incompetência istmo-cervical, que é o colo do útero muito encurtado, muito, muito fino, né? Então, o que acontece? Eu poderia estar andando Ó, na rua O e o Renato Léo... entrando aí, ó. Ó, o Renato aí. Verdade. Aí, Ele não Renatão! ia perder, né? Falamos de você aqui. Um beijo pra você, meu irmão. Beijo aqui, boa noite. Acabamos de falar de você aqui, tá? Estamos aqui para você confirmar nossa. Vem chamar ele para vir dar um oi aqui. Vem aqui dar um oi, amor. Aí, aparece aí para dar um oi, família. Aparece aí, garotão. Você é E famoso, né? aí, ele é. Daqui a pouco ele bate aí na porta. Tá. E eu sei que aí o que aconteceu? Eu fui internada, né? Eu tinha algo chamado incompetência istmo-cervical, que era o colo do útero encurtado. Tava atendendo o Léo, ele tava mesmo. Isso aí, então tá. Tá perdoado. E o risco, assim, de ter o Léo na rua, né? Mesmo no início da gestação, era muito grande. Então, fui internada com a expectativa de ficar deitada naquela posição em rampa, né? Com a cabeça para baixo, as pernas mais para cima, enfim, até o final da gestação. Mas o que aconteceu? Na verdade, nesse período, é interessante até falar, né? Quando a gente reclama muito, né, a gente acha que está no pior dos momentos, às vezes, da vida, né? E na realidade, ali naquele momento, porque eu não podia me mexer para nada, não podia sair da cama para nada, absolutamente nada. Era banho no leito, era tudo no leito. E De ainda surpresa, quase. né, cara? De surpresa, né? Surpresa, porque aquilo ali foi uma coisa na hora, né? Foi do nada, né? Assim, não esperava por aquilo. Mas aí, aquilo ali para mim eu achava que eu estava vivendo o pior dos mundos, né? E na realidade não, ali eu estava tendo a oportunidade mesmo do Léo
maturar, né? Digamos, ele crescer um pouco mais para que, mesmo com parto prematuro, né, eu pudesse segurar um pouquinho mais a gravidez. Mas o que, que aconteceu? Com aproximadamente 25 semanas, eu tive um outro desconforto, né, contrações. E naquele momento eu até brinco que eu nem sabia o que era uma contração, porque era tão no início, eu estava com 5 meses e meio, 25 semanas. Já estava um mês no hospital já. Já estava um mês no Já hospital. estava, já estava um mês, isso. Um mês. Exatamente. E aí, ele acabou que estava entrando em trabalho de parto. Então, eu estava com uma infecção, porque eu estava muito exposta, né? O meu colo do útero, ele era muito fino. Então, era como se a bolsa tivesse já proptusa, assim, para fora, né? E eu estava muito exposta, num ambiente hospitalar ainda. Então, eu acabei pegando essa infecção e ela acabou me deixando algumas... enfim, demorou um pouquinho, né, até a descoberta dessa infecção. E o Léo nasceu em meio a essa sepse. Então, assim, ele nasceu muito grave. Ele nasceu, teve uma parada cardiorrespiratória. Primeiro foi uma hipóxia neonatal, depois uma parada cardiorrespiratória, seguido de uma hemorragia intracraniana, que é a tão famosa lesão cerebral, paralisia cerebral, né? De um grau bem considerável, né? De 3 para 4. Então, que assim, é um grau bem complicado, e ele nasceu em meio àquela sepsis. Então, ele ficou lá, lutando pela vida, né? Já foi... 5 meses e meio, né, Carla? Pode falar. 5 meses. 5 Nasceu com meses. 5 5 meses e 15 dias, né? E ficou. Vai me cortando, tá? Vai me falando, Não, porque essa não, história, às vezes, eu vou me empolgando. eu quero realmente. Porque assim, é que para você, cara, que vive tão no dia a dia, e eu sei que você ainda fala muitas vezes essa história e tal, mas é realmente para quem está nos ouvindo, cara, como você falou, o objetivo aqui hoje é nós trazermos toda essa força que você tem, você, o Renato, o Léo, porque ele já é um guerreiro, né? Ele nasceu com 5 meses e meio, o normal é É, 9 meses. Então, gente, olha as coisas que a Carla vem falando. Então, essas coisas são muito fortes para a gente. Quem talvez assistindo aqui, Carla, talvez tem algumas pessoas que estão assistindo, às vezes também desanimada da vida, meio depressiva, acha que tá tudo já está acabando, acha que o Covid é o maior problema do mundo, acha que, né, assim, tudo, né? Ou pode estar com Covid agora, pode estar em quarentena, pode estar no hospital. Gente, tem coisas muito grandes na vida. E a Carla hoje está aqui para trazer realmente isso que ela viveu, né? E a gente poder se fortalecer. Tanto a gente está ouvindo você, Carla, também a gente passar para você essa energia, né? Então, gente, bota os comentários aí aqui, coloquem as perguntas que eu vou fazendo para a Carla, tá? e assim, é bem isso realmente, assim, porque quando aconteceu isso, eu pensei, meu Deus, ele estava bem dentro de mim, né? Não precisava ter acontecido isso Sim. agora, mas, enfim, não tinha que ser feito, porque foi muito grave, eu corri risco de vida, ele também, tanto que eu fui para UTI e ele foi para UTI. No começo, assim, Nossa. eu nem segurei o Léo no colo, né? Eu não tive nem, assim, o gostinho, nem... Ele passou por mim, né? Eu lembro só do Renato falando para mim, assim, amor, ele é grande. Eu falei, como assim ele é grande, né? Ele tem 5 meses e 15 dias. Ele falou, ele é grande. E ele era grande mesmo, ele tinha 750 gramas e 32 centímetros. Só que para a idade Caramba. gestacional, ele realmente era maior do que o normal. Então, Grandão. por mais difícil a gente, né? Ele se apegou já, naquele momento ele já estava se apegando em algo positivo, né? E ele conseguiu ver o Léo passando, e o Léo acabou indo para incubadora, né? Mas depois de ter sido reanimado, então foram quase 20 minutos, né? Na época, segundo os médicos, entre uma reanimação e outra, enfim, a gente não sabe, né? Como que foi. E aí acabou, né? Tendo essa questão da encefalopatia crônica não progressiva, que é a paralisia cerebral, né? Sim.
E ele ficou na UTI, internado, entre a vida e a morte, assim, durante bastante tempo. Então, foram 5 meses de UTI, e durante muito tempo, assim, a gente ia para casa e não sabia se o Léo ia sobreviver, né, naquele período. Mesmo que a gente acreditasse, mesmo que a gente tivesse a nossa fé, porque ali eu desenvolvi uma fé que eu não sei explicar, não É isso que eu ia te consigo perguntar, explicar, Carla, é isso que eu não ia te perguntar. Da consigo. onde é que vocês tiraram a força para lidar com tudo isso? Eu ia te fazer essa pergunta, sabe? Eu não sei, assim, é estranho, é que é uma opção, eu acho. Mas eu não consigo explicar isso, sabe, Juliano? Porque o ambiente de UTI, ele é muito pesado, né? E a gente, eu acho assim, eu falo não sei explicar, mas eu não sei dizer como que isso aconteceu dentro de mim, mas primeiro que eu sempre fui espiritualizada, né? Eu estudei o kardecismo por 5 anos aqui em Curitiba, antes de ir para São Paulo. É muito interessante, assim. Eu estudava. E só que é diferente quando acontece com a gente, né? Aí que você tem que colocar em prática, é outra coisa, né? A teoria da prática muda tudo, né, Carla? Não, até o pessoal que estudava junto comigo, eles brincam, né? A gente tem muito orgulho de você. Eu falo para eles que vocês não me conhecem, não me viram na época da UTI, senão vocês iam ter vergonha de mim. É a hora da batalha, né, Carla? É a hora da batalha, né? Acho que falhou um pouquinho aqui. Falhou um pouquinho, agora voltou. É a hora da batalha, né, Carla? A hora que você tá realmente ali. Então- então foi isso. Então foi Eu isso. desliguei já, não sei o que Ô, Carla, aconteceu, mas mas tudo bem. é que nem explicar o amor, né? Como é que você consegue explicar o amor, né? O amor é para sentir, não é para explicar, Não, né? não E essa força dá aí, pra... e essa força que vocês tiveram, né, no meio da batalha toda, também é mais. Vocês sentiram isso tudo, né? Todas as energias, né? Eu acho que sim, porque eu vi muita coisa dentro da UTI que é inexplicável. Então eu via, algumas pessoas chamam de milagre, eu prefiro chamar realmente de fé, de energia, porque eu vi coisas com mães, situações, com mães não, com crianças dentro da UTI que é inexplicável, assim. Até fiz uma live esses tempos atrás com uma das mães que a gente ninguém sabe explicar o que aconteceu com o filho dela e estava ali na minha frente. Então, o Léo, entre a vida e a morte, o filho dela entre a vida e a morte, e ela dizendo que o filho não ia morrer. Só que, assim, ela já tinha lá a batida do martelo dos médicos, não tinha mais o que fazer e só estavam esperando. Então, e de repente ela falava: não, ele não vai, eu tenho certeza que ele não vai. E aí acontece uma coisa que jamais a medicina explica como que aconteceu aquilo. E a ponto assim dos médicos falarem, eu tenho foto para poder comprovar que não, né, que estava de um jeito e agora está de outro. E eu falei, poxa, mas então ali começou, né? Eu falava, mas se ela conseguiu por conta do poder, né, da mente, sei lá, da positividade, por que eu não consigo resolver a vida dele, né, do Léo? E eu acho que Tu começou usou a mesma aí, força. Tu usou a mesma eu acho que força, né? sim. Espelhou. Muito do Renato também, ele sempre foi uma pessoa assim positiva, né? Então ele falava assim: se você que é mãe não acredita no teu filho, quem é que vai acreditar? E isso mexe com a gente, né? Mexe com a mãe, né? Sim. E foi assim, eu acho que, claro que são 5 meses, né? De repente a criança tá numa situação tão delicada, você esquece de tudo. Aí você tem que, de alguma forma, se enfim, Se se recompor no recompor. processo, Isso, né? isso, isso. Ô, Carla, você contando essa parte, eu lembro muito do. Você deve conhecer a história do Roberto Chiniachik, Os Milagres de Deus são incríveis, é verdade, né, Amanda? O Roberto Chiniachik também tem um filho especial, né? E ele, por ser médico, imagina, né? Ele estudou a medicina e tudo mais, a ciência, e os próprios colegas falavam que o filho dele não ia resistir, né? Então ele lutou contra os próprios colegas, contra a própria formação dele, e ele não aceitou. Ele disse: ó, parei de ouvir,
começou a trabalhar, focar no filho dele. O filho dele hoje está com 41 anos, eu acho, sabe? Nossa, Então, é uma história, acho que, se eu não me falha a memória, se não me falha a memória, é Leonardo, o filho dele, tá? Me fugiu olha agora. isso. Se não me falha a memória, do Roberto Chiniachik, tá? Então, assim, inclusive, depois você faz aí o link, né? Que a missão de vida dele também foi muito em função do filho dele, tá? A missão de ele ajudar Olha, pessoas aí foi muito através do filho dele, tá? Então, a gente vai, provavelmente, aí essa história aí é muito, muito semelhante de vocês, né? Gente, tem sim, perguntas para vou Carla? Tem pesquisar. perguntas para Carla, tá? Façam perguntas. Aqui a Carla tá. Hoje é um momento especial, e a Carla tirou essa agenda aí, e a Carla tem uma agenda muito puxada aí do mundo adaptado. Então, assim, ó, Carlinha, toda essa pressão que você passou, né, que você ainda e o Renato estão nessa luta também muito forte. Como que surgiu essa questão, Carla, dessa questão do Léo, né? O Léo é lindo, né? Eu, sempre que eu posto, curto as fotos dele, comento e tal, né? Vontade de morder, né? Dá vontade de dar uma mordida com as bochechonas dele aí, né? Então é o seguinte, como que vocês dois se reorganizaram, assim, de modo, claro, abreviado, porque você não vai conseguir falar tudo, mas como assim, de modo que vocês conseguiram se reorganizar? Opa, só um pouquinho, tá? Passou esse grande, né? Esse impacto inicial, hospital, não sei o quê, cidade diferente, tá morando num lugar que não tinha amigos, cidade diferente. Tem um monte de gente que está se conectando aqui. Como que foi a virada de chave para vocês ainda fazer algo, para criar um empreendedorismo e de startup ainda, e ainda assim ajudar um monte de gente, como vocês fazem hoje? Como que foi que aconteceu essa virada aí? Na verdade, assim, isso veio. Bom, quando a gente foi para casa, depois desses 5 meses, o Léo ainda teve diversas vezes que ele precisou voltar para o hospital, porque ele teve muitas crises convulsivas, assim. Olha o Samuel aí, ó. Até. Samuel aí, tô Aldo aí, ó. O E aí, Samuca, tudo Samuel? bom? Beleza? E aí, assim, ele teve diversas crises convulsivas, né? Então, foram mais de. Olha aí, ó, todo o Shark Tank em Olha peso. o Shark Curitiba em peso, que vem Brasil aí, ó. Só falta a Débora agora aí. O Lincoln entrou. Um beijo, Lincoln. E aí, assim, o que aconteceu? Até 3 anos atrás, eu ainda contava, eu tinha uma planilha, porque eu levava para os médicos, né? Eu sempre fui bem organizada, assim, nesse sentido. Sim. Ele teve até 3 anos atrás mais de 30 crises convulsivas, sabe? Que a gente ia Caramba. para o hospital. Então, se for contar até agora, eu parei de contar, né? Mas assim, Sim. por alto, Sim. aqui eu posso dizer que ele teve mais 50 na vida dele. Muitas Nossa. vezes a gente teve que ir para o hospital por causa disso, assim. Então, para a gente poder, no começo assim, eram crises diárias, aí depois foi espaçando, né? Foi ficando, é, enfim, foi ficando mais tranquilo, né? Antes era todos os dias, depois várias vezes por dia, depois era toda semana, depois era a cada 2 semanas, até que de repente a gente conseguiu tomar um fôlego, né? E quando eu percebi, eu não tinha mais tanta experiência com o hospital, e isso para mim para nós, né, foi muito bom, assim. E aí, em um determinado momento, bom, desde que eu comecei a cuidar do Léo sozinha, sem ajuda de enfermagem, né? O Renato dizendo que ele mandou Ajuda aí, o link. Renato. Ajuda aí a audiência nossa aí. Ó, pessoal, manda esse aviãozinho aí para os amigos, gente. Manda pelo menos para 10 amigos aí. Tem muita gente precisando ouvir essa história aqui real, tá? Essa história de vida é real aqui, não é história inventada. É uma história de inspiração para todos nós que estamos ouvindo. Então, galera, aperta o coraçãozinho aí para a ferramenta trazer mais audiência e manda o aviãozinho, né, Carla? Com certeza. E aí, assim, eu comecei a ter dificuldades em casa em buscar as informações, porque eu sempre falo assim, quando a gente engravida, né, uma mulher quando engravida, ela não engravida pensando que vai ter um filho com deficiência. Eu não conheço ninguém que engravida dessa forma, né? Um casal mesmo. E quando o filho vem com deficiência, a sociedade não está preparada para isso. Ninguém está. Então, assim, não existe, por exemplo,
A gente não vê comerciais de TV dizendo que, olha, né, aqui você encontra produtos para o seu filho com deficiência. Aqui você não tem, você não sabe. E eu falei, gente, não é possível, eu não consigo localizar nada, assim, tudo tinha que pedir para alguém, eu dependia sempre de alguém. Ah, conversa com a mãe tal, que ela tem essa experiência. Conversa com a outra que o médico X e tal. Graças a Deus a gente sempre teve bons médicos, né, envolvidos, assim. Mas eu comecei a ficar indignada. E aí veio. Só que aí é legal eu fazer um gancho, né? Que quando eu comecei a querer empreender, antes, né, do Léo, que eu sempre tive essa vontade, mas eu vi diversas coisas que eu poderia ter feito e que eu tinha vontade, mas nada me chamava atenção assim a ponto de largar tudo e eu vou fazer isso. E assim, quando eu nunca tive certeza do que eu queria. E ainda, quando eu estudei lá atrás do kardecismo, eu ouvia muito assim do pessoal dizendo, né, que as pessoas vinham com uma missão, né, e explicava, enfim, tem toda a teoria, né, que a gente aprende, assim. Falei, gente, mas assim, eu sinto que eu tenho uma missão, mas eu não consigo encontrar. Eu não consegui encontrar a minha missão. E eles falavam já, assim, quando eu comentava isso, eu falava, gente, eu sei, eu tenho um sentimento aqui, eu sei que é, mas eu não sei o que, que é. Eu sei que eu tenho, mas cadê? E eles falavam, espera, ela vem, né? Ela acontece. Caramba. E quando o Léo nasceu, eu não percebi isso. Eu percebi, assim, veio toda a dor, né, e tudo mais, mas eu percebi de repente. Um problema, né? Exatamente, assim, eu só fui perceber isso quando eu estava sentada no sofá do nosso apartamento lá em São Paulo e em conversa com uma fono do Léo, que é minha amiga até hoje, ela atendia o Léo em casa, e era minha vizinha também. São coincidências da vida, assim, que tem história para contar a vida do Léo, muito interessante. Na verdade, essa moça, eu fui chamá-la para ajudar a fazer o aniversário do Léo, primeiro ano, que foi tudo muito corrido, eu não ia fazer nada. E, de repente, ela falou que ela era fono e que atendia crianças com deficiência e mais. Ela tinha uma especialização que é muito difícil de encontrar nas fonos, que é o Bobat. E ela morava no nosso prédio. Eu falei, você está brincando, né? E ela começou a atender a gente, então a gente virou amiga, assim. E um dia, conversando com ela, eu falei da minha indignação. Falei assim, por que não existe um local que tenha tudo? Por que não existe naquele momento, naquela época, em 2013, né? O Léo nasceu em 2012. E ela falou assim, mas cria um lugar, então cria um local. E eu falei, mas como? Eu não vou conseguir fazer algo tão grande, porque o que eu quero é algo muito grande. Eu quero que isso faça diferença na vida das pessoas mesmo, né? E ela falou, Carla, mas tem que começar de algum lugar. E assim foi. Daí ela plantou aquela sementinha. Eu falei, gente, é verdade? Tudo começa de algum lugar, né? Exatamente. E aí começou aquele sentimento do nascimento da Mundo Adaptado, né? Que ainda não é o que eu quero que ela se transforme, né? Mas a gente está no caminho. E eu entendi que eu tinha uma missão. Eu entendi que eu precisava ajudar outras mães, outras famílias, outras crianças. E que ajudando essas famílias, eu também estaria ajudando o Léo e ajudando a mim, né? E ajudando a nossa família. Que legal. Mas é assim. Essa parte, ela é bem, bem importante, tá? Eu tô com o meu livro pronto, tá, Carla? Tô com o livro, lancei meu livro, vou lançar agora, acho que em novembro, provavelmente. Tô vendo só por causa da pandemia, né? Ele tá em 95% pronto, só faltam os detalhes mesmo. Nossa, não sabia. E Parabéns. ele fala, Carlinha, obrigado, viu? Ele fala sobre a jornada do herói, né? O livro que eu vou falar, ele fala sobre conquistar o impossível. E o que fica muito claro, assim, ouvindo você falar, essa questão é muito claro, tá, Carla? Muito claro mesmo, a questão da missão que você falou, porque você, na verdade, você é uma mãe super poderosa. Você e o Renato é um pai que tem super poder. E é o Superman, o Léo tem, e a Mulher Maravilha. Ele tem 2 super-heróis que cuidam dele. É verdade. As pessoas às vezes se confundem. Você é uma heroína. Você, na verdade, é uma heroína. Porque as pessoas acham que
fazer, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Imagina ficar deitado de cabeça para baixo. Sim. Agora, todo mundo que está em casa aí, que tá deitado, sentado, fica de cabeça para baixo agora. Fica aí, 5 minutos para você ver. Agora fica um mês assim. Para fazer isso, tem que ter superpoder. Para fazer tudo que a Carla faz, que o Renato faz, eles têm superpoderes. Então, os superpoderes, Carla, são coisas que para muitos é impossível e é de coisas de pessoas como eu e você que conseguimos fazer. O que é legal, assim, de ver a costura toda, eu vou vendo um pouquinho dessa costura, é que você falou que você ficou indignada, né? A indignação sua levou uma ação, moveu. Então foi uma pólvora, né? Pá! Você podia ficar só reclamando, É. né, cara? Você poderia ficar só reclamando, né? Ah, não tem isso, não tem aquilo. Como a maioria das pessoas, só reclamam, 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 reclamam. Você usou aquilo ali como combustível, começou a conectar a história, né? Nossa, tem um chamado. Eu já sinto isso. Né? Você teve um chamado, né? O herói tem um chamado. E você teve o chamado. Então é muito legal de ver assim o que você vem falando, porque vai dando exatamente sobre isso aí. Então, eu quero apresentar aqui para vocês hoje a Carla Del Ponte, a Mulher Maravilha, e o Renato, o Super Pai Superman, aqui esta noite. Ai, E o Juliano, só E o você. Léo também, né? O Léo também, porque ele é forte, hein? O Nossa, bichinho é forte. é forte, hein? Com toda Ele certeza. é. Graças a Deus, ele para mim é o heróizinho, né? O Ó, guerreirinho, assim, mas tá vendo é, só? é bem isso, você tem razão. E sabe que uma coisa que eu penso muito, assim, é sobre intuições. Uhum. Uma coisa que eu aprendi, porque eu sou libriana, e o bicho para ficar indeciso é libriano, assim, a gente tem indeciso, vai comprar uma roupa, gostou da amarela, quer a cor de rosa, de repente não sabe mais o que fazer, né? E eu trabalho muito isso, e trabalhei muito, assim, durante anos, porque isso me tirava do sério, me irritava essa indecisão, né? E aí, estudando também, né? Eu aprendi que a gente precisa ouvir a intuição. E não é questão assim, mas tá, mas minha intuição diz que essa aqui é melhor. Não, não é isso. Assim, a primeira intuição, aquela que de repente, aquela coisa primeira que você gostou. Então, passei numa loja, tô falando aqui de uma coisa, né, fútil, uma Sim. roupa. Passei numa loja, vi ali uma blusa amarela, e aí gostei da cor de rosa também. Mas qual que foi a primeira? O que te chamou a atenção? A amarela. Fica com a amarela. É ela quem vai dar certo. Então, assim, são coisas. Eu aprendi muito a ouvir isso. Não é fácil a gente fazer esse exercício o tempo inteiro, mas a partir do momento que a gente começa, é incrível como as coisas realmente vão dando certo, sabe? Escutar a intuição. O que mais que eu ia te falar? Tinha mais uma É muito coisa. maior. Oi? Gente, ó, olha meu caderno aqui, ó. Já tá quase lotado aqui. Eu tô anotando, nem tudo eu vou perguntando, que ela tá falando, mas tá aqui os tesouros, tá? Então é o seguinte, o projeto da Carla é muito macro. O Léo, ele vem trazer essa luz aí na vida da Carla e do Renato, né? Esse anjinho maravilhoso, lindo que ele é. Então, é uma benção, na verdade. O Léo é uma benção que está transformando. Se não fosse o Léo, a Carla não teria criado o Mundo Adaptado, nem o Renato. Então, olha só, gente, o que parecia ser algo realmente uma dor violenta que o casal sofreu, né? A Carla e o Renato tinham uma vida normal, uma vida comum como qualquer todos nós aqui, né? Aquela vida, né, Carla, que a gente diz, né? O mundo Disney, né? Trabalhava, tem casa, É, não sei o quê, aquela vida, e de é. repente isso tudo. Mas ela também já falou que estudava aqui e tal. Então, ela teve um chamado, Carla. E o que eu vejo, Carla, com o mundo adaptado, você pode falar um pouquinho como é que é o mundo adaptado? É, é mundial, né? O mundo adaptado serve, é uma solução que serve para o mundo inteiro, né? Macro. Serve, serve. Assim, o que eu ia até comentar é sobre reclamar, né? Que é normal. A gente tem o ser humano é assim, é uma coisa normal. Uhum. Mas eu comecei também a perceber isso, né? Que não adiantava eu ficar reclamando. Não adiantava eu ficar esperando que alguém fizesse algo por mim se a experiência quem tinha era eu. Então, assim, eu não posso ficar esperando que alguém crie alguma coisa para mim se a dor é minha, a indignação é minha,
né? O que eu posso receber é ajuda, né? Eu posso receber ajuda do governo, ajuda da família, ajuda... Isso, mas não adianta eu vou ficar esperando alguém criar algo que só eu tenho a dor, né? Ou, lógico, outras mães também têm, mas assim, só eu quero, então não adianta reclamar realmente. Mas tudo é um processo, né? Tudo é um processo. Desculpa, você teve um momento Não, pode falar. Você teve um momento que nessa fase aí, eu acho que eu acho que daí, eu até não tenho aqui para te perguntar, mas eu acho que bem nessa fase. Você viveu um momento assim de culpa ou negação de alguma maneira, disso, não é uma missão, eu tô pensando em outra coisa, nada a ver. Você tem um momento assim que você não aceitou isso, muito se culpou, alguma coisa assim? Que você pensou assim, Sim. Assim naturalmente aquela coisa de jogar toalha, né? Que a gente cansa, assim, vamos dizer, né? Que dá aquele primeiro embate, né? Você fala do Léo ou da Mundo Adaptado? Não, até do Léo, assim, Das será duas que eu coisas? fiz alguma coisa errada pro Léo, né, para eu ter pego aquela infecção? Essas coisas assim, alguma coisa levou você a se culpar de alguma maneira? Sim, Porque a sim. mãe gera a criança, então, por isso que eu estou te perguntando, né, que as mães que estão ouvindo, como a mãe carrega a criança, há, entre aspas, aquela responsabilidade de gerar o filho direitinho, aquela 9,5, aquela história toda. Quando dá algum problema, inconscientemente a mãe acho que se culpa um pouco mais do que o pai, né? Então não sei Com se houve certeza. isso em você ou não. Eu não sei se culpa mais do que o pai, porque eu conheço pais que têm um processo diferente que tem, assim, do que no meu caso com o Renato. Assim. No meu caso, o Renato Uhum. sempre foi firme, sempre foi forte ali, sempre achou que ia dar tudo certo. E eu sempre, né, pelo menos no começo, assim, eu muito assim, eu Fragilizou? me vitimizava muito também e me culpava muito, sim. Tanto é que essa questão do que aconteceu com o Léo, se eu for voltar para trás, como eu fiz com o Renato, né? Já várias vezes. Se a gente tivesse pedido para aquele médico X fazer o ultrassom daquele jeito, a gente teria visto que o meu colo do útero estava com um problema. Sim, Estava com sim, uma dificuldade. sim. Se a gente tivesse feito. E aí a gente começou a ver, e aí a Tentando gente achar o mudou culpado, a né? chave. Tentando Isso, achar só um que a gente culpado, né, mudou. cara? Achar Exatamente. um. Só que a gente mudou a chave disso porque, veja, lógico que se a gente tivesse feito tudo isso, a gente teria visto. Mas também, ao mesmo tempo, eram tantos fatores que a gente teria que ter visto que, com certeza, tudo levou a acontecer dessa forma, na minha opinião. Daí, assim, isso vai muito do que eu acredito, né, espiritualmente. Aí é cada um né, que acredita o que, enfim, o que quiser, né? Mas eu acredito muito que que eu já vim planejada para fazer tudo isso, que isso já era, já fazia parte da minha missão realmente. Teu propósito, tua missão. E assim, com o Léo, muitas coisas, Juliano, assim, até agora falando um pouquinho puxando o gancho pro Adam, né? O Léo, quando teve um momento em São Paulo que o meu pai estava em Curitiba e eu fui fazer o primeiro teste, que é o potencial evocado visual, para saber se ele tinha conexão dos olhos, né, do aparelho visual com o cérebro. Ele era bebezinho ainda. E eu fui sozinha. Naquele momento o Renato também estava trabalhando. Nossa, era assim, Meu direto Deus. fazendo exames com o Léo. E o que aconteceu? Descobri que no exame que o Léo não tinha conexão naquele período. E o médico falou: não tem conexão nenhuma. Ou seja, o que isso significa? Não vai enxergar. Não adianta, não vai enxergar. Naquele momento, né? E aí, por mais que o médico, naquele momento, olhando ele, falou assim: mas calma, ele ainda é bem pequeno. E isso vem com o tempo. Ele nasceu prematuro, ele tem que se desenvolver mais ainda. E isso veio com o tempo. Primeiro um olho, depois o outro veio. Só que naquele momento, eu cheguei em casa e eu liguei para o meu pai. Né? Assim, comecei a conversar com meu pai e daí, assim, a ligação terminou aos prantos, mas eu chorava tanto, 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 Nossa. tanto. E o Renato trabalhando, que eu lembro de ter colocado o Léo no berço, e eu acho que eu tive
sei se algum, não, eu não sei a palavra aqui, mas algum surto, alguma coisa, não é surto, eu não sei a palavra, Aham. que eu passei mal e quase desmaiei. Eu acho que eu desmaiei, cheguei a desmaiar. Uma crise, assim, né? É tipo uma crise, assim, que eu lembro de ter colocado o Léo no berço, que o meu rosto estava super inchado, assim, e meu pai já tinha desligado o telefone, e eu liguei para o Renato, e o telefone ficou do lado, assim. E eu só lembro de eu ter falado assim, venha para casa que eu não tô bem. E eu não conseguia mais falar. Quando ele, assim, chegou em 15 minutos, não sei como ele fez isso, a minha irmã falando, fase bem difícil. Lembro bem quando você sofreu a cara notícia desses exames. E sim, era triste. E de repente, eu vi, já estava a síndica na porta para o chaveiro e o Renato já estava arrombando a porta, praticamente. Ele falou, arrombem a porta que ela está passando mal. E realmente, depois me carregaram, eu fui para o hospital. A partir dali, eu falei, eu não posso mais fazer isso. Eu tenho que me controlar, porque eu estava cuidando do Léo e assim, o Naquele desespero foi momento tão grande. ele foi sem cuidado, né? Naquele momento ele ficou sozinho. Ficou sozinho. Quer dizer, se o Renato tivesse, por exemplo, em outra cidade, o Léo estava sozinho e eu não sabia para quem pedir ajuda. Então, assim, é um pouco de inteligência emocional que a gente precisa ter. E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, das pessoas nesse período quando recebem a notícia, seja ela qual for, elas precisam ter a capacidade assim de parar, pensar e buscar uma pessoa para ajudar, um terapeuta, sabe? Respirar, né, Carla? Porque Respirar, né? Absorver. isso faz a diferença. Ô, Carla, me Isso diz faz uma a coisa. diferença. Quantas pessoas especiais hoje tem no Brasil, né? De várias, nem você está falando sobre, né, no caso do Léo, imagina, você teve um impacto sobre a cegueira e isso lhe foi um baque tão forte, né, quanto as outras coisas que vêm, né? Você chegou a passar mal, teve uma crise. Quantas pessoas especiais hoje vivem no Brasil, Carla, e no mundo, assim, a gente tem uma ideia desse número? Esse número é um pouco controverso, sim. Existe uma pesquisa do IBGE de 2010 que tem aproximadamente 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Mas a gente sabe que esse número, eu não gosto de falar que ele porque eu não tenho certeza, não fui eu quem estudei isso, mas parece que ele pode ter um recorte grande ainda nesse número para menos. Mas a gente está falando de 2010. Por que esse recorte? Porque engloba muitas pessoas que têm deficiência visual, mas assim que sabe quando a pessoa se intitula com deficiência visual porque usa óculos num Sim, grau X. Então, assim, é sim. um assunto meio polêmico esse, meio controverso. Depois, em Não é refinado, né? 2018, em 2018 teve um instituto Sim. que fez um recorte nesse número, Uhum. e ele buscou as perguntas mais específicas e fez um recorte, e parece que o número ficou em torno de 6% da população toda. Mas segundo a ONU, no mundo, tem cerca de 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência, sendo que 150 milhões são crianças. Então, assim, E eu aí, vejo aqui. Opa, desculpa. Desculpa, é que não, tá mas dando umas falhazinhas, tá dando umas falhazinhas na é, vida aí eu eu acho que você sinto. parou ali e eu falo, tá? Mas não é por. A gente está sofrendo aqui do mesmo mal que eu sofro com o Renato, que a gente vai conversar e eu achei que você tinha terminado. Eu dou umas pausas às vezes para falar. Ô, Carla, eu ia dizer o seguinte: quem sabe o mundo adaptado pode ser a plataforma, assim como eu penso no Adam, nós viremos ferramentas para a sociedade de uma informação correta, uma informação fidedigna. Muitas pesquisas no Brasil, muitas, não é só de várias coisas no Brasil não batem. Chega a ter margem de erro de 80% algumas pesquisas, então é absurdo. Então, hoje as ferramentas tecnológicas e com as pessoas usando o mundo adaptado, a gente vai conseguir mensurar muito melhor isso, né, Carlinha? Eu acho que sim.
Mas também tem muitas pessoas, sabe, que elas estão em extrema vulnerabilidade social, que às vezes elas não têm nem acesso à internet, que às vezes a gente ainda não consegue, né, Uhum. chegar Chegar, até né? essas pessoas. Uhum. Mas parece que existe agora recentemente teve uma mãe que lançou aí teve uma conversa com a OMS, né? E ela vai, junto com a OMS, junto aqui com o pessoal aqui da Prefeitura de Curitiba, enfim, depois a gente até pode trocar uma ideia sobre isso, fazer um novo estudo. Eu não estou bem a par disso ainda, mas esse Uhum. novo estudo ele vai trazer um número mais atual para a realidade do Brasil. Não é só o número a questão, mas a questão qual a gravidade do problema, quem são essas pessoas, como é que elas vivem, né, Carla? Qual é o poder aquisitivo, o que elas precisam, né? Qual é as soluções de acessibilidade. Eu gostaria que você falasse, nós temos 10 minutos só agora, tá? Eu gostaria que você falasse, para a gente não deixar passar em branco, para a galera que está ouvindo com a gente, que está aqui com a gente, como o mundo adaptado ajuda as pessoas, né? Como que ajuda as pessoas especiais, né? Como que o mundo adaptado ajuda hoje as pessoas, Carla? Tem algumas formas, né? Então, como eu falei, assim, a gente ainda não é o que a gente quer ser, né? Mas a gente Sonho. já faz um trabalho bem bacana, assim, que hoje é uma plataforma colaborativa de conteúdo para pais, né? Enfim, como um todo, tanto pais de bebês prematuros quanto pais de crianças com deficiência, adultos com deficiência e pessoas com deficiência, além dos especialistas. É, é uma, é uma a proposta é uma plataforma de conteúdo relevante para as famílias terem acesso a informações que muitas vezes só estão dentro da cabeça dos médicos ou só estão junto com os pais ali. Então, aquela situação toda que eu sofri lá atrás de não ter informações, é isso que a gente trabalha, né? É por isso que a gente luta. Além disso, a gente também tem o e-commerce, né? Só que o e-commerce, ele ainda é pequeno, é ali que a gente quer mexer, tem muita coisa que vai Como, acontecer lá dentro. como que é, Carlinha? Como que é assim? É porque o pessoal aqui talvez tá achando outra coisa, né? Por exemplo, ali, dá um exemplo pra gente de conteúdos que tem na plataforma. Qualquer exemplo assim, que você gostaria de citar e qual é o e-commerce, né? O que está sendo vendido, assim, repassando, né? Só para a galera entender um pouquinho mais da ferramenta. Um exemplo de conteúdo, vamos lá. Conteúdo tem diversos, assim, né? Mas, por exemplo, uma mãe que Uhum. quer contar a história da filha dela, né? Então tem lá uma mãe que recentemente ela ouviu uma live que eu fiz e aquilo bateu nela assim tão forte porque eu convidei as pessoas para contarem as histórias lá e ela falou: "Nossa, eu nunca consegui falar sobre o que aconteceu com a minha filha". Ela foi com a cara e com a coragem. Hoje eu não vi ela aqui, ela sempre está acompanhando. E ela contou a história dela, foi um dos posts mais lidos da Mundo Adaptado em 3 anos, uma coisa Caraca. espetacular que aconteceu. Do que E é, ela Carla? falou assim que. O quê? Não entendi. O que é a história dela? A filha dela tem paralisia cerebral, mas não é só a história, é a forma que ela conta Contou. e o jeito que ela utiliza as palavras, assim, sabe? É muito bacana, assim. O nome dela é Notlia, é um nome diferente. Notlia Zirtag. Ela, por exemplo, assim, ela escreveu sobre a espera do milagre. Escreve com contextos muito bacanas, assim. Enfim, além das histórias, né, que a gente tem, nós temos conteúdos médicos. Então, a gente fala lá, a gente não, né, os médicos sobre paralisia cerebral, autismo. Então, tem posts de dentistas que falam, né, das dificuldades, enfim, que os pais enfrentam e alguns conteúdos realmente relacionados à dentição da criança com deficiência, que é um pouco diferente A pessoa muitas não tem vezes. referência, né, Carla? A pessoa não tem muito onde achar isso, assim, não fica às claras, né? Tanto conteúdo Na- e seguro, né? E também as soluções que ela precisa, né? A pessoa, né? sim.
E isso que é bacana, porque essas informações elas existem na cabeça dos médicos, na cabeça dos terapeutas. Caramba. E aí que tá, assim, o nosso esforço é trazer esse conteúdo para cá. Isso não significa que os médicos vão parar, né, de ter paciente. Pelo contrário, o que a gente percebe é que quando os médicos escrevem, ou quando os terapeutas ou os profissionais da educação escrevem, eles se tornam conhecidos. A gente consegue, como a gente dispara esse conteúdo, né, para várias famílias, as famílias querem saber quem são essas pessoas, né? Então eu faço isso muito com a rede de terapeutas do Léo, com conteúdos assim, que eu sei que as pessoas vão gostar. E lógico, né? A gente faz com todas as pessoas aqui, mas eu geralmente vou buscando, né? Vou catando, é um trabalho de formiguinha. Um fala para o outro e assim vai. Mas tem muito conteúdo lá dentro, assim. Tem muito, já faz 3 anos, né? Então tem bastante coisa. Essa semana, por exemplo, a gente fez 2 lives. Uma sobre autismo. Não, uma perguntinha. Ô, Carla, qualquer pai e mãe, ela pode se prontificar e acessar a plataforma? Ela consegue escrever um artigo para vocês? Como é que funciona isso? A gente faz uma curadoria, né? Então, ela entra lá, ela tem o blog dela. Porque quando entra, ela tem que se cadastrar. Ela vai criar um e-mail, colocar um e-mail, deixar uma foto, né? Porque é um perfil. O perfil dela é o blog dela. Com aquele perfil, ela navega pelo conteúdo, ou ela escreve pra gente, ou faz um vídeo, enfim. E o conteúdo é dela. Fica com a foto dela, o nome dela, né? Quando a gente divulga, fica tudo é tudo dela, os créditos são dela, né? Legal. Então, passa por uma curadoria, que a gente tem uma jornalista que faz a avaliação, eu também faço toda a avaliação. Se tem alguma coisa que a gente percebe que pode melhorar, ou que é algo que não dá para falar, porque nós não somos médicos, né? Então a gente procura alguém que pode ajudar a gente a fazer essa curadoria, e aí posta. É assim que funciona. Então não é simplesmente assim colocar o conteúdo e vai aparecer. Não, a gente ajuda também, se a pessoa não souber escrever e quiser. Né, cara? É uma grande comunidade que se ajuda, né? Que se interage entre ela, né? Que se fortalece. Por exemplo, se eu tenho um filho síndrome de Down, eu entro na Mundo Adaptado, vejo as matérias sobre síndrome de Down, sobre pais e mães que estão lá, sobre coisas que a criança precisa, né? Sim. É um ponto, né, de encontro, vamos dizer assim. Sim, é um ponto de encontro de conteúdo, né? Conteúdo relevante, assim. E a pessoa quer um conteúdo, pode ser que não tenha ainda, né? Ela pode escrever ou ela pode digitar ali no pesquisar e de repente esse conteúdo aparece. Ó, a Débora. Isso quer dizer. Então, a Débora entrou? Entrou aí? Entrou. Débora, não vi ela. O meu que não apareceu, deixa eu ver aqui. Peraí. Entrou. Oi, Débora! Noite frio, beijão. Débora e Renata. Tia Jússi. A minha tia. Minha tia que me acompanha sempre. Beijo. A pessoal da Carla. Voltou, Carlinha? Voltou, né? Voltou. Alô, Carla, eu tô falando aqui que vai. Alô. Deixa eu ver. Tô aqui. Tá vindo. 4 minutos. Por exemplo, tá? Eu preciso comprar um óculos especial. Meu filho tem problema de visão, ele é especial, tem, né, visão subnormal. Eu preciso comprar um óculos para meu filho. Aonde? Por exemplo, não tem ótica em Curitiba que fale disso. Aí no Mundo Adaptado ajuda a gente a achar essas pessoas que fazem, quem tem. Eu te respondi. Não sei se você ouviu, porque cortou. Que bom, eu vejo na gravação depois. Quiser só resumir. É assim? Era assim? Assim? Na verdade, assim, tem, mas não ainda, né? Não tem ainda, mas eu acho que eu vou escrever sobre isso. É uma boa pedida. Tem tantas coisas que eu preciso escrever ainda, tantas. Tá bom. E assim, Carla, fica o convite, né?
eu tenho uma pergunta muito importante agora, que acho que vai ser muito legal. Como que nós estamos ouvindo aqui, como que nós, eu, Juliano, como que a família Adams, como todos que estão ouvindo aqui essa noite, que as pessoas que vão ouvir essa live, como que nós podemos ajudar o Mundo Adaptado para que mais pessoas conheçam, como que nós podemos ajudar a comunidade, ajudar você, o Léo, o Renato, como que a gente pode contribuir de uma maneira positiva aí com vocês? Tem duas formas de contribuir que a gente precisa muito. Uma são os conteúdos, né? Que a gente pede para que as famílias como um todo não tenham medo, né? Contem as suas histórias e mais, os especialistas tragam esse conteúdo, né? Que eles contem, contem não, que eles escrevam lá dentro. Conteúdos relacionados à pessoa com deficiência. Então, a gente trabalha muito em cima de conteúdo relevante. Tá. E a outra forma, o Renato falou assim, e compartilhar em todas as redes, né? Por quê? Porque as pessoas, quando elas compartilham, né? Chega longe esse conteúdo. Então, é algo realmente que vai ajudar outras famílias. A gente faz esse trabalho. Coloca o link da plataforma para nós, Renato, enquanto a Carla está respondendo. Verdade. E a outra forma, a gente tem os apoiadores da Mundo Adaptado, né? Então, isso já entra mais na questão financeira da Mundo Adaptado, mas assim, eu estou falando da comunidade, né? Eu não estou falando da loja. A gente tem um negócio, né? Que é o e-commerce, que a gente está trabalhando para isso. E a comunidade, a gente faz esse trabalho com embaixadores, né? Com voluntários, com pessoas que estão ali fazendo, sabe, tudo isso é custo para se manter. Então, a gente criou um local chamado Apoiadores, para que as pessoas que tenham vontade de contribuir, às vezes as pessoas não têm nem conhecimento da vida da pessoa com deficiência, tá, mas querem contribuir com uma causa, a gente tem esse link de apoiadores para a comunidade, né? Então, assim, são várias formas, Renato, sabe? Renato, coloca o link da plataforma, o pessoal conhecer, entrar aqui. É isso que eu coloco. Tá. Carlinha, então eu posso... show! Obrigado, Renatão. Olha ali, ó, mundoadaptado.com.br. mundoadaptado.com.br. Então, Carla, eu posso fazer, até falei com você esses dias no privado aqui, que a gente quer criar um projeto do Adam que a gente consiga pegar parte dos nossos recursos que a gente usa para parte visual e ajudar as pessoas especiais, né? Porque muitos precisam usar óculos, lentes especiais, médicos especiais, né? Vou falar com um amigo meu, os médicos especialistas, oftalmologistas, especialistas aí na área da visão, para também, e o que eu puder, claro, né? Mas aqueles que já são do meu hall, né, de amizades, que eu já tenho hoje, graças a todo o Brasil aí. E também, Carlinha, eu tenho amigos que têm filhos especiais. Eu vou incentivá-los, né? Vou passar essa live para eles, para que a família aí se inspire em vocês para ajudar. Porque é uma rede do bem, né, Carla? Tem que se multiplicar, né? É uma rede do bem, né? Com certeza. De todos os lados, né? Tanto a gente quanto vocês, né? Exatamente. Carlinha, eu queria muito te agradecer. Já vai cair daqui a pouquinho aqui, já tá dando sinal. Vai. Muito de verdade, né? Admiro muito vocês, me espelho muito em vocês. E todas as vezes que eu vejo uma postagem sua, do Léo, do Renato, vocês fazendo coisas com eles, se divertindo, traz aí pra gente uma energia que enriquece a vida da gente aqui também, sabe? A gente começa a ver a importância, né, de ter pais aí maravilhosos como vocês e que incentiva milhares de pessoas, né? Eu sei que o Mundo Adaptado vai ajudar e está ajudando centenas de milhares de pessoas, né? Então isso é muito importante. Queria te agradecer demais de você encontrar a sua missão, você, Renato, e estar ajudando as pessoas. Não desistir da sua missão. Obrigada também. Obrigada pela amizade de vocês, né? Tanto a sua quanto a da Marcinha. Muito feliz em poder contar com vocês sempre. E obrigada por esse convite, né? A gente tem que fazer mais, assim. Vamos ver se de repente agora você vem para o Mundo Adaptado para a gente poder contar a tua história, né? Também é muito legal. Exatamente. Carlinha, muito obrigado, gente. Então, vocês viram aqui, entra no site lá, já começa a conhecer, começa a ajudar aí a plataforma, que vai ser maravilhosa, vai estar... Vocês vão ver falando do Mundo Adaptado, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, tenho certeza absoluta, tá? Agora depende... A gente já tem pessoas lá, hein? Fora.
Viu? Olha só, viu? Dá pra ver, né, Que gente? Dá legal. pra ver que no projeto assim é de dentro pra fora, a coisa transpassa, né, Carlinha? Então, eu queria É. desejar uma boa noite pra você. Muito, muito, muito obrigado, tá? Muito obrigado de coração. Vai cair gente ali Obrigada agora. também. Um abraço para vocês, grande beijão. Beijo para Márcia e beijo para você. Tchau, Tchau, tchau. Carlinha. Tchau, tchau.